Oi pessoal, tudo bom? Estou aqui de volta para poder apresentar o meu novo livro, Quando Fala o Coração. O livro está sendo lançado hoje pela Amazon.com, já está disponível em versão e-book e a partir de amanhã em versão impressa. E eu queria apresentar um pouco dos personagens do livro para vocês. Antes eu queria falar que ele não é continuação de Encontro Inesperado. Tá? Ainda não é continuação. Vai ter continuação sim, só que esse ainda não é. É um marcadorzinho feito pela Patti Papelaria, divertida, do novo livro. Quando Fala o Coração. Agora, continuando a explicação, ele não é uma continuação de Encontro Inesperado. Porque eu ainda não posso lançar a continuação porque eu entrei num concurso da Amazon e a premissa do concurso não ter o mesmo personagem em 2 livros publicados. Então, ainda não pode ser publicado, mas vai chegar. Então, enquanto isso, eu escrevi Quando Fala o Coração. E Quando Fala o Coração, ele é um romance com a mesma premissa do Encontro Inesperado, com as mesmas frases, citações iniciais, citações que dão o tom do capítulo, dão o tom da jornada dos personagens. Então, ele segue a mesma premissa. Só que em Quando Fala o Coração, os personagens são mais velhos, os personagens são mais... têm feridas diferentes. Eles são personagens que têm outro tipo de desafios, outros tipos de feridas que guiam a vida deles. Então, apresentando já os personagens, eu queria falar da Adriene, que é a nossa protagonista. A Adriene tem 26 anos, ela é assistente social. Ela perdeu os pais quando ela tinha 5 anos, aí foi viver com uma tia, maravilhosa, a tia, cuidou muito bem dela, só que quando ela tinha 17 anos, a tia também faleceu. Então o que aconteceu? A Adriene ficou sozinha no mundo, sem ninguém, sem nenhum parente vivo, sem ninguém. Então ela vai para uma casa de acolhimento para adolescentes, ela tinha que ficar lá até os 18 anos, ela tinha 17, então ela tem que ficar 1 ano nessa casa. E nessa casa ela encontra a Juliana, que é a melhor amiga dela, que vai fazer uma participação muito especial no livro. Acompanha a Juliana, porque pode ser que ela venha para o próximo livro. E então elas formam essa amizade e a Adriene era uma pessoa um tanto quanto dependente da amizade da Juliana, porque ela estava sozinha, ela não tinha ninguém, ela não tinha família, ela estava numa fase, assim, 17 anos, uma fase que está se autodescobrindo, se afirmando como adulto. E então a Juliana foi um pilar para ela. Então ela encontra a Juliana, elas ficam amigas, vocês vão descobrir ao longo do livro quando lerem como que essa amizade se desenrola, se desenvolve e como ela é importante para a Adriene, assim como é para a Juliana, mas aí para a Juliana a gente vê depois. Então, essa é a Adriene, tá? Ela é uma pessoa muito machucada pela vida, muito machucada com essa questão da solidão, sabe? Muito ferida com essa questão de estar sozinha, de não ter mais ninguém por ela no mundo. E isso molda a personalidade dela de tal forma que ela não quer se envolver com mais ninguém, ela não quer ter vínculos profundos, ela não quer ter relacionamentos, comprometimentos que possam vir a causar dor nela novamente. Ou seja, ela não quer se vincular a ninguém que ela possa perder e no futuro sentir novamente a dor de estar sozinha. Então é isso, tá? A Adriene não quer casar, a Adriene não quer ter filhos, a Adriene não quer ter vínculos, ela não quer ter que passar novamente pela dor da perda, de perder alguém, de ter que se despedir. E aí temos Eric Marshall. Eric, ele também tem uma ferida porque ele perdeu o pai, todos nós temos, né? Mas ele perdeu o pai com 15 anos e eles têm uma empresa global, multinacional, que foi fundada pela família. Não necessariamente, mas isso também está lá no livro. E a empresa é da família dele. E ele perdeu o pai com 15 anos, assumiu a empresa com 20, muito novo. Então a vida dele é a empresa, a vida dele é tomar decisões, a vida dele é fechar negócio. Ele leva isso para a vida pessoal, porque foi assim que ele se desenvolveu. Ele também era muito jovem, tinha 15 anos, o desenvolvimento dele se deu a partir daí, da visão corporativa da vida, né? Da visão empresarial da vida. Então,
ele leva isso para a vida pessoal e o objetivo dele é ter um herdeiro, é ter um filho que dê continuidade, ou filha que dê continuidade à empresa, ao legado dele. Então, esse é o Eric Marshall. Ele acha que ele tem que dar continuidade para o legado da família e que isso é só uma questão prática, sabe? Eu preciso casar, ter filhos, os meus filhos assumirem a empresa, e é tudo isso que gira em torno da mente dele até eles se encontrarem. Então, o que acontece? A Adrienne vai para um jogo de basquete e o Eric está no mesmo jogo. Eles marcam com os melhores amigos que não podem comparecer e estão os dois lá sozinhos assistindo o jogo. E de repente, detalhe, o livro se passa em Nova York, em Manhattan. E então eles estão no Madison Square Garden assistindo o jogo do New York Knights e do Boston Celtics, que é um jogo clássico em Nova York, né? Então eles estão lá e a Kiss Cam flagra eles. E quando eles são flagrados, eles... tô fazendo nada, nós estamos aqui divertindo. Os dois são rígidos, a gente custa a sair. Isso passa pela mente de ambos, né? A gente raramente se permite. Então, vamos. A Kiss Cam pegou, vamos beijar. E eles beijam, só que esse beijo desperta algo neles. Claro, isso é um romance, né, gente? Quando fala o coração. Então, eles sentem um chamado ali do coração mesmo. E a partir desse beijo, eles resolvem esticar, dar uma esticada. Se vocês estiverem acompanhando no Instagram, eu estou colocando partes do livro, algumas citações. Citações eu ainda não coloquei, mas vou colocar. E estou colocando algumas partes de capítulos e descrevendo os personagens, então lá dá para acompanhar melhor. Mas eu até postei uma parte do capítulo que mostra isso, sabe? Sobre a rigidez deles e sobre essa questão deles irem fazer esse happy hour, né? Depois do jogo eles vão dar uma esticada e a Adrienne leva ele, o playboy, para poder tomar cerveja, comer tiragosto, aprender o bom da vida. Então, nessa esticada, estica mais um pouco e eles acabam tendo uma noite de amor. Dessa noite de amor, a Adrienne fica grávida. Mas a Adrienne não quer, porque né, a Adrienne conversa com ele 3 meses depois. Ele só fica sabendo dos filhos quando ela já está com 3 meses de gravidez. E no 3º mês, a gravidez precisa ser interrompida, porque os tratamentos são muito caros, os remédios são específicos, ela precisa de repouso, alimentação, todo um contexto para uma grávida de alto risco no nível dela, uma grávida de gêmeos. Então, a médica que está atendendo ela decide interromper a gravidez para salvar a vida dela. Que é o pior pesadelo dela sendo manifestado, né? É perder alguém. Então, ela decide procurar o pai dos filhos dela, porque ele tem condições de ajudar, ele tem condições de pagar os remédios, a alimentação, o repouso, porque ela vai precisar parar de trabalhar. Então, ela vai procurar o Eric, conta que está grávida, e aí o livro começa.